Olá pessoal, bom dia. Então estamos aqui fazendo mais uma elaboração de trabalho de material complementar, tá? Para a disciplina de técnicas composicionais, hoje com um convidado também do grupo de pesquisa arte sonora, que é o professor Germán Henrique Graz. O professor Germán, ele é professor na Universidade Estadual do Ceará e hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre a composição para música de câmara e música de orquestra, tá? Então vamos tratar aí também de questões estéticas, entre outros tópicos que vão sendo discutidos aí, encontrados nessa conversa, né? Então, professor Germán, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. A turma de técnicas composicionais do século XX e XXI agradece muito a tua colaboração com eles, bem como as turmas de composição também vão estar agradecendo esse material que a gente está elaborando, tá? Cara, escrita para conjunto de câmara ou para orquestra. O que a gente Aham. encontra nesse tópico de discussão, cara? Então, primeiro, antes de começarmos, olá a todo mundo, né? Espero que essa conversa seja legal. Bom dia, Helder, a gente está gravando de manhã. É, então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja assistindo. O que vamos encontrar aqui? Vamos encontrar basicamente digamos assim, itens ou conceitos que diferenciam um pouco o pensamento composicional em quanto à construção sonora quando se trata de música de câmara ou de música para orquestra, seja orquestra, essa orquestra gigante que se usava no romantismo, então essa orquestra um pouquinho mais miudinha de hoje, né? Mas, de qualquer maneira, tanto faz. A escrita para orquestra vai variar número de instrumentos, mas a ideia a ideia de se escrever para orquestra acabou ficando mais ou menos igual. Né? Vai ter um pouquinho menos de variedade tímbrica, talvez, mas continua a mesma coisa. Né? Pô, legal tu ter falado isso, cara. Então quer dizer que inicialmente a gente pode entender que a orquestra não é a mesma sempre, Não, claro, claro. né? Orquestra tem muitas, né? E basicamente assim, também tem outra coisa, tipo, quando tu vai escrever uma música para orquestra, em abstrato, quer dizer, para qualquer orquestra, tu escreve para uma orquestra padrão. Aham. Quando tu escreve para uma orquestra que te chamam para escrever, tem que ver quantidade de instrumentos, tipo de instrumentos, se tem não tem clarinete abaixo, por exemplo, né? Sim, ok. Está bastante estandardizado a relação de quantidades de instrumentos, do tipo, trompas geralmente tem quatro, trompetes geralmente tem três. Digo geralmente porque né, às vezes tem mais, às vezes tem menos. Né? Existe a disposição de madeiras vezes dois, ou seja, duas flautas, dois oboés, dois clarinetes, dois fagotes, às vezes um fagote, às vezes três flautas. E depois existe a disposição de madeiras vezes três ou vezes quatro, né? Isso seria três flautas, três oboés, três. Pero aí também tem vezes quatro. Então, à medida que eu vou, seria como orquestra grande, digamos. Quando eu tenho quatro flautas, provavelmente eu não tenho apenas flautas em dó. Provavelmente tenha piccolo e flauta de Também sol, outras flautas também, e né? flauta baixa. Né? Nos oboés, vou ter oboé, corno inglês, no mínimo. Né? Clarineta, posso ter duas clarinetas em si bemol. Eu tenho clarineta baixo, posso ter clarineta em ré, né? O piccolo. Seria como. Independentemente da orquestra que esteja se trabalhando, se é uma orquestra que vai executar uma música barroca, uma orquestra clássica, a orquestra romântica, preservam-se aí então as proporções, né? Isso é uma coisa fundamental de se dizer, Claro, porque você está falando agora, né? então, as proporções têm a ver com uma orquestra que vai tocar principalmente música clássica.
com duas flautas, dois oboés, algumas clarinetas e fagote já está bem de boa, entendeu? Metais vão ser menos, porque na época clássica, por exemplo, trombones não usava na orquestra, na música sinfônica. Na ópera, sim, usava trombone, usava tuba, outros instrumentos também de metal, tipo corneta e essas coisas aí. Pero na música sinfônica, né, música, música de sinfonias, por exemplo, ou concertos, não usava trombone, por exemplo. Então, já dois trompetes, duas trompas geralmente alcança. Depois tem as músicas de Haydn que estão escritas especialmente para quatro trompas. Mas daí às vezes não usa oboé, ou não usa flauta, ou não usa sei lá o que, entendeu? Então, dependendo da época, a orquestra foi se estabelecendo, se estandardizando, mais ou menos. E depende também da quantidade de sopros que eu tenho, de metais que eu tenha, é a quantidade de cordas que eu vou precisar, porque isso tem que estar equilibrado timbristicamente, digamos assim, né? Ou seja, não adianta eu ter oito trompas, como usava Mahler ou Strauss, e ter dois violinos primeiro, dois violinos segundo, duas violas, um violoncelo e um contrabaixo, porque se perde os metais. Isso é uma questão de instrumentação, né? Instrumentação, orquestração. Os metais, quando tocam forte, por exemplo, cobrem tudo. Então você precisa de quantidade de madeiras, quantidade de cordas, para tentar fazer com que as vozes se equilibrem. Senão eu vou ter a voz dos metais super estridente, as vozes dos outros instrumentos como que muito mais fraquinha. Aí você não consegue equilibrar, É um certo? exercício muito interessante a gente relacionar enquanto imagem a orquestra enquanto um grande equalizador gráfico, né? Em suma, Exatamente, tens aí todas as regiões desse equalizador enquanto frequência, né? E também exatamente. enquanto efeito, que eu acho que é também importante a gente dizer, a música orquestral, ela guarda os seus efeitos, e também a música de câmara guarda os seus efeitos nas Sim, suas sim. combinações, né? Nas suas potencialidades de combinações também. Outra coisa, Não, Germán, claro. que eu achei interessante tu comentar, e eu acho que era interessante a gente, das duas, uma, ou especular ou opinar, por que que a orquestra moderna e agora contemporânea, ela tem, não a sinfônica que reproduz a clássica, ela tem diminuído o seu tamanho, como tu comentou. O que que tu consideras que tenha sido Isso tem a ver acontecido? com Isso tem a ver com um pouco a prática do gigantismo orquestral, né? A grandiloquência, que se aparece a palavra em alguns livros, né? Esse gigantismo orquestral que se alcançou no final do século XIX, começo do século XX, com Mahler, Strauss, principalmente, né? Os mais conhecidos, digamos assim. É, inclusive, um pouco Stravinsky chegou a utilizar esse tipo de orquestra de alguma maneira na Sagração, por exemplo, pero veio o problema de que teve a Primeira e a Segunda Guerra. Nesse momento, as orquestras meio que pararam, né? Eram orquestras que custavam caro, né? E nesse momento, as orquestras pararam devido às grandes guerras. E, e claro, eh, quando se voltou depois da Segunda Guerra a escrita de músicas, as ideias estéticas também tinham mudado, né? O final do positivismo, por exemplo, faz com que muitos compositores se voltassem para outros tipos de música, outras ideias musicais, né? Então, Pô, eu acho que para se auto. Desculpa, mas até se auto-justifica. Poxa, você tinha em Wagner uma extensão da narrativa, uma extensão monstruosa, né? E aí, logo em seguida, alguns anos depois, tu vem com o Weber que entrega miniaturas. Então, né, não, claro, a sim. gente encontra esse enxugar aí em outras questões, não tão somente na instrumentação, né?
Não, e justamente tu falou de Webern, que foi o estandarte dos compositores da segunda metade do século XX. Ou seja, Pois. por aí se começou a reconstruir tudo o que tem a ver com, eh, com essa nova cultura artística que veio se chamar de vanguarda e essas coisas assim, né? Então, justamente Weber, por motivos outros, pero fez música de uma. Que aí já entra a questão em outra palavra, conceito, digamos assim, que tem a ver com idiomatismo, certo? Idiomatismo basicamente é um tipo de escrita herdada de uma tradição particular. No caso, clássico romântica, digamos assim. De Haydn e Mozart até, estamos falando do Mahler, por exemplo, Mahler Strauss, né? Passando por Beethoven, passando por Berlioz, Liszt ou Wagner, enfim, milhares. Veja que é muito músico alemão, né? Tem os franceses também, tem os italianos mais pro lado da ópera. Pero esa tradición como que es dejada un poco de lado frente a nuevas ideas da questão estética da música. Você está entendendo? Ou seja, se partiu para outra sonoridade. Esta outra sonoridade que foi se construindo também junto com as orquestras que foram retomadas nesse 1947, 48, 49, né, depois da Segunda Guerra. E aí se voltou, um pouco aos poucos, não, nem sempre se construíram orquestras tão grandes. Orquestras como tínhamos no final do período clássico, começo do período romântico, com três madeiras, por exemplo, né? Já os metais completos, já com trombones e tubas, pero com Parece um atender de demanda composicional, né, Germán? e demanda monetária também, né? Porque Também, manter uma também. orquestra tão gigante, ou seja, se botar mais trompas, precisa que você bote mais violinos, mais Pois, violas, também. mais violoncelos, mais madeiras, então aí vai crescendo, a percussão vai crescendo também, então já a folha fica gigante, né? E o século XX, cara, da formação assim instrumental, eu acho que foi uma coisa. Eu acho que tem um outro marco também nesse percurso. A formação do Pierrot Lunaire, por exemplo, né? Sim, Então, só essa formação do Pierrot Lunaire ela já entrega bastante para nós enquanto é, possibilidade de timbres, por exemplo, dentro da música de câmara, né? justamente, sim. E o rompimento com os padrões, as estandarizações, né? O ortodoxo. E aí a gente tem aí uma paleta de cores que eles vão buscar densidades, claro, vão buscar outras combinações sonoras. Caberia, então, enquanto sugestão de escuta, até gostaria de fazer aos alunos essa Não, sugestão. O professor eu não vou sim, sugerir, sim. porque o professor já conhece, mas a escuta do Pierrot Lunaire do Schoenberg, que é uma. Você vai encontrar ali uma instrumentação, uma combinação diferente, né, para o que vinha na sequência, né, da sequência da música romântica para a entrada do século XX. Né? Justamente, e tu bateu no prego, porque, Na ferida. veja, é, o Pierrot Lunaire, a história do soldado, também, do Stravinsky, são músicas que de alguma maneira são músicas de entreguerra. Então, se procurou, ou sempre, de alguma maneira procurou ter uma mini representação da orquestra. Pronto, olha aí. Então tem Para aí, só um madeira, pouquinho, me ajuda, Germán, me ajuda. Temos duas indicações, então, o Pierrot Lunaire do Schoenberg, qual é a outra? a história do soldado, por exemplo, me veio História na do cabeça Soldado, agora, porque de tem do Stravinsky, Stravinsky. Pronto, então tem que é duas propostas de escuta. uma peça que é alucinante.
realmente é uma coisa assim bestial, né? Tanto quanto o Pierrot Lunaire. E na história do soldado, assim como no Pierrot Lunaire, também você tem instrumentos de famílias variadas, certo? Madeiras, no caso do soldado, madeiras, metais e cordas, e voz. E no caso do Pierrot, madeiras e cordas e voz, com piano. Que, veja, aí toca em um monte de coisas, né? A, a, a representação da orquestra, nessa procura que tu falavas de criação tímbrica, está me ouvindo? Perfeitamente. Essa procura tímbrica que, por exemplo, num quarteto de cordas a gente não tem. Tímbrica em outro sentido tem, claro, sim, pero mistura de famílias, certo? E que inclusive o músico que vai tocar violino, o Pierrot, também vai tocar viola. E não é uma questão meramente de registro, é uma questão tímbrica também, certo? Clarineta vai mutando também, flauta vai trocando também, às vezes aparecem, às vezes não aparecem, certo? Então é realmente como se fosse uma mini orquestra. Na história do soldado também tem combinações lindas, cara, de coisa que em outros, por exemplo, num quinteto de sopros, são todos sopros. Num quinteto de madeira, são todas madeiras. Num quinteto de cordas, são todas cordas. Dá para fazer combinações tímbricas? Claro que sim, pero são da mesma família. E aqui tem essa nova ideia que depois foi, de alguma maneira, reaparecer outra música icônica assim, do século XX, Le Marteau sans Maître, do Pierre Boulez, o Martelo Sem Dono, do Pierre Boulez, e que vai brincar também com umas coisas desse estilo de construção tímbrica que se faz na orquestra a uma dimensão ultra reduzida. Uhum. E contando que instrumentos solistas geralmente se trabalha de uma maneira diferente do que naipes. Ou seja, na orquestra a gente tem naipes, né? É muito raro que você numa orquestra, depois do século XX é outra história, mas é muito raro que numa orquestra escrita de maneira tradicional, dentro da linguagem do idiomatismo da orquestra, herdado pela tradição clássico-romântica, é muito raro que você escreva 80 instrumentos todos solistas. Você Pois. pensa em naipes. Quando tu pensa em naipe, na real tu pensa os violinos ou seja, um violino, uma função. Violino 2, outra função, ou então a mesma função fazendo vozes, né? E, por exemplo, as famílias, a família das cordas, escrita como se fosse um conjunto a 5 vozes, que vai ser complementado ou duplicado pelas famílias das madeiras, certo? Também escrita como se fossem vozes. Vozes no sentido tanto da voz, da escrita vocal, quanto das vozes no sentido teórico da harmonia a 4 vozes, essas coisas assim, Sim. né? Há toda uma longa tradição que se complementa, de alguma maneira, nessa prática orquestral tradicional. E veja que já no século XX a gente tem outros compositores, né? Bom, muitos, que abandonam esse tipo de idiomatismo para escrever orquestra de outra maneira. Uhum. Ou podem ser todas vozes individuais, ou podem ser um único som que é resultado de todos os instrumentos da orquestra. Certo? Se, de alguma maneira, voltando a Schoenberg, nas peças para orquestra de Schoenberg já vinha tratando de um tipo de contraponto onde era tão imbricado e tinha tantas vozes
às vezes com instrumentos até solistas, este um pouco herdado mais do Strauss do que do Mahler, que ele se viu quase como que obrigado a indicar na partitura qual que era a voz primária, qual que era a voz secundária e qual que era o acompanhamento, porque era tão imbricado que o maestro diz, como que eu vou escolher entre tantas vozes que o cara escreveu? Esse é o problema da textura heterofônica. Exatamente. Tá? Então Pero, já salva aí no seu vocabulário esse termo das texturas que são possíveis, a textura polifônica, a textura homofônica e a textura heterofônica, que está lançado o problema aqui para o professor Germán. Eu queria apenas, claro, professor, pero veja fazer que, uma... Diga? só complementando, que no caso desse de Schoenberg que eu estou pensando, da Orquestra de Câmara de Schoenberg, da Sinfonia de Câmara, que mesmo assim, às vezes, muitas vezes escrito de maneira contrapontística mesmo, só que um contraponto de muitas vozes, às vezes tanto quanto instrumentos, não como famílias, está entendendo? Sim, com Ou seja, certeza. ele se utilizou da orquestra por vezes, por momentos, como que se forem mini ensembles todos imbricados, entendeu? Com Então já não certeza. é uma família com uma função que faz isso com 5 vozes, 4 vozes que tinha outra ideia musical, né? Que aí já vai E atender a essa demanda de uma polifonia ou uma heterofonia nessa complexidade, né, que está se propondo. sim, Professor Germán, eu queria fazer uma articulação, tá, na nossa gravação. Nós vamos continuar esse nosso debate, essa nossa conversa numa segunda parte, na parte 2. Então, para esta parte, ficamos aí com uma escuta, uma recomendação de escuta, que foi a História do Soldado, de Stravinsky, e também Pierrot Lunaire, de Arnold Schoenberg. Atentem-se a esse repertório e vamos fazer uma pesquisa, uma sugestão boa do professor Germán. Onde é que vamos encontrar heterofonias na obra de Schoenberg? É uma boa pergunta, vamos ver se a gente encontra também, quem sabe, no próximo vídeo. Vamos para a parte 2.